Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do DTI Cast. Eu sou o Bruno, o apresentador aqui de vocês, com o meu co-host, Paulo Nogueira aqui da IDTI. E aí, Paulo, tudo bom? Beleza aí, Bruno. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo jóia? A Maíra, Tranquilo? nossa super convidada de hoje, né? A Maíra é mãe, professora, coordenadora de cursos aqui de produtos da IDTI. Tudo bom, Maíra? Oi, pessoal, tudo bem e vocês? Tudo bom também. O nosso tema de hoje aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, né? Mas principalmente os desafios aí do home office, né? Dentro aqui do nosso dia a dia da IDTI, né? E as dificuldades aí que a gente tem por aqui, né? O Paulo é uma pessoa tranquila, né? Quais são as suas dificuldades, Paulo, antes da gente chamar a nossa convidada aqui? Na verdade, não tenho muita dificuldade, não. Por que que não tem, né? Mas aí tranquilo, né? Você é a patroa, né? É, Você é eu a não sua tenho, eu esposa. não tenho filho, não tem muito barulho aqui na minha casa, tenho o mínimo que precisa, assim, para poder trabalhar, então Vizinhança coopera. a É. vizinhança coopera, cara. Pô, por incrível que pareça, não. Só tem o cortador de grama do prédio da frente aí e o cara da aula de. O cara da CrossFit. aula de CrossFit, cara. Segunda, quarta e sexta, das 7 às 8. Aí, Eu para quem estou quiser fazer CrossFit, impedido de fazer alguma coisa. na frente do apartamento do Paulo, segunda, quarta e sexta. A aula do cara é animada, pelo menos os caras gritam bastante. Bacana. E Maíra, você, né? Pra gente começar aqui, né? Se apresenta um pouquinho, né? Quem que é a Maíra aí, professora, mãe da IDTI? Fala um pouquinho pra gente, Maíra. Bom, eu sou a Maíra, eu estou aqui na DTI já faz 6 anos que eu trabalho na DTI como coordenadora de cursos, trabalho agora na área de marketing também. É, eu me casei, vai fazer 6 anos também, Fez tudo e junto. tudo junto. Eu entrei na DTI, me casei, e aí foi, começou a pandemia, né? Home office, já que não dá para viajar, já que não dá para sair muito, né? Acho que agora é a hora. No meio da pandemia, No você meio decidiu que da era a hora. pandemia, eu falei, não vai dar para viajar muito, já estou em casa, é mais fácil, né? Como eu moro em Piracicaba, para ir para a EDTI eu tinha que viajar todo dia, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, então eu perdia 2 horas no dia no trânsito. Facilitou bem, né? Ficar em casa. Falei, já que eu quero ser mãe, acho que agora chegou o momento certo, né? Tá tudo conspirando, né? Tudo ajudou. E você Aí ficou ali, pode falar, pode falar. daí a Lívia nasceu no passado, né? Em maio, no final de maio do ano passado. E você ficou com medo em algum momento aí por causa da pandemia, né? Falando da pandemia primeiro, antes da maternidade em si, né? Uhum. Você Ah, decidiu, mas como é que foi? eu decidi, né, que estava na hora, mas claro, dá aquele medo, porque grávida era grupo de risco, né? Mas a gente estava se prevenindo bastante, evitando tudo, não saindo mesmo de casa. E aí deu tudo certo. Os cuidados foram redobrados aqui, mas deu um pouco de medo também, né? Muita gente segurou nisso por causa dessa questão também, né? Dos hospitais, né? Como que seria a questão do parto. Foi bom, não pôde ter visita no hospital, isso é o pessoal reclama muito, né? Ter visita quando recém-nascido, pequenininho, cheio, exposto a vários vírus, bactérias, vai a família em rodo, faz fila para visitar o recém-nascido no hospital, que não tem nada de imunidade ainda. Isso foi um dos Nossa, lados bons da pandemia também, não pôde entrar ninguém, meu marido não pôde nem sair do hospital, foi ótimo. Então foi o foi, ó- momento foi, certo ó- mesmo. foi ótimo, né? Sempre bom ver o lado positivo, né, das coisas, né, dos Sim, acontecimentos. sim. A pandemia, né, trouxe para a gente a parte do home office, com as dificuldades, desafios, né? Mas eu fiz o meu doutorado junto, né, com o trabalho da DTI. Então, outro lado bom também da gente poder trabalhar em casa foi essa questão de essas 2 horas que eu levava para ir para Campinas e voltar, eu consegui me dedicar e terminar meu doutorado também. Ah, Então, essa parte daí da pandemia ajudou também por isso. e o seu doutorado foi em... O meu doutorado foi na parte de estatística experimental também. Então, eu fiz junto, né, trabalhando na EDTI, e aí eu desenvolvi essa parte de doutorado na parte de estatística também. Você é formado em estatística também, né? Só para todo mundo. Isso, eu sou formada em estatística, faz tempo que eu me formei,
né, em 2012. E aí fiz um mestrado na área também de estatística, trabalhei na área financeira, trabalhei em banco, trabalhei em São Paulo, morei em São Paulo, e aí não me adaptei, né? Não foi o que eu pretendia ter para minha vida. Voltei, comecei a trabalhar na EDTI e já emendei um doutorado na parte de estatística. Então, eu adoro dar aula, adoro ensinar. Gosta de estatística, né? E gosto de estatística, né? É, Sempre seguindo a linha da estatística. bacana. E a Lívia? Como que é a Lívia em casa aí em tempos de home office aí? Olha, foi difícil no começo, né? Se adaptar. Então, eu não acertei na primeira pessoa que me ajudou aqui em casa. Então, ela teve uma babá. Quando ela tinha 5 meses, ela já começou a ter uma babá. Só que a menina não dava certo, a Lívia chorava e aí trazia ela para mim. Então, foi uma dificuldade, não me ajudou muito. Mas depois daí ela saiu, não se adaptou, e agora a Lívia tem uma pessoa que me ajuda aqui, que cuida da Lívia, e nossa, eu fico tranquila. Outro lado bom, né, do home office que eu consigo enxergar, porque se eu tivesse que voltar a trabalhar presencial, a Lívia com 5, 6 meses já teria que ir para um berçário, já teria que ir para uma escolinha, né? Eu não ia deixar ela com uma pessoa desconhecida em casa, né? Eu já sempre achei perigoso e tal. Esse foi o outro lado bom. Eu poder estar em casa, sempre o que precisar, eu estou aqui. É uma pessoa que eu consigo confiar, mas que eu também consigo dar atenção, que eu consigo me organizar para dar o almoço para ela, por exemplo. Faz muita diferença, porque ela não adora comer, ela tem dificuldade para comer de tudo. Então, isso é uma coisa que eu fico bem feliz de poder fazer bem parte da vida dela. Então, isso é um lado bem bom do home office também. Então, eu consigo me dedicar e também tem essa parte da maternidade que eu não precisei abrir mão. E foi bem legal. O Paulo falou, né, Paulo, que você não tem filho, que é tranquilo trabalhar, mas pelo que a Maíra falou, nessa parte que aparentemente poderia ser ruim, parece que ajuda, né? Você tá em casa e tá mais segura, né? Tá perto para resolver qualquer problema, né? Sim, os dias, por exemplo, um dia que ela tá doente, né? Muitas mães, as maiores dificuldades é, nossa, eu tive que deixar meu filho no berçário, na escolinha, vim trabalhar com a cabeça lá, né? Não consigo me concentrar. Não, a Lívia tá aqui, o que precisar, eu tô perto. Então, isso ajuda muito. Não, é bem. Lógico que tem os momentos que ela bate aqui na porta, mas agora ela já fala, pergunta cadê a mamãe? Trabalhar, trabalhar. Então ela já sabe que a mãe tá trabalhando. Então já É, tá bem mais adaptado, tá bem legal essa adaptação. A gente ganha bastante tempo, né? Não tendo que se deslocar, né? Uhum. Parece Olha, pouco, mas se pegar um ano inteiro aí, nossa, olha quanto tempo que é, meu. 2 horas por dia, né? 2 horas por dia. Dá para terminar um doutorado, ter filho, criar. é muito tempo, né? Assim, eu acho que é um super benefício que a gente tem, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, eu falo, meu, a gente tem que valorizar, porque isso é um benefício. Estar em casa, trabalhar em casa, a gente tem essa possibilidade, quem tem essa possibilidade, a gente tem que descobrir um jeito novo de poder ter a segurança de trabalhar em casa e a facilidade de trabalhar em casa, né? Sim. É bacana. E você chegou a dar aula, né, nesse período aí com a Lívia em casa? Como é que foi dar aula? Né? Você fica. Então, Porque quando você está trabalhando, você, assim, qualquer momento você pode parar, né? Você está, sei lá, trabalhando na planilha, está olhando alguma informação, fazendo uma análise, você para, vai e olha. Mas quando você está dando aula, né? Você está lá, nosso curso tem 4 horas no noturno, por exemplo. Você fica 2 horas ali só presa na aula, né? E acontece alguma coisa, assim, como é que é? Fica ansiosa. bom, essa parte da aula, né, foi uma adaptação muito grande, né, para todo mundo, né? Começar a dar aula só online, né? Presencial é muito mais fácil, também, que nem você falou, precisa de alguma coisa, você para ali. No online, não, né? Você tá na frente, as pessoas estão assistindo toda hora, então você tem que chamar, tem que estar o dobro de atenção, tem que estar toda hora. E com ela, assim, eu sempre tento deixar ela com alguém que ela fica super bem durante as aulas, então alguém que ela não vai precisar de mim. E não saio nem para pegar uma água, porque se ela vê a mãe à noite ainda,
Aí vai querer ficar com a mãe, né? Então eu não saio nem para pegar uma água. Eu trago tudo aqui e fico aqui trancada e ela nem sabe que eu tô aqui, né? Daí é até bom. Acho que ela sai um pouquinho de, nossa, preciso da minha mãe, sabe? Ela começa a ficar um pouco mais independente. Eu acho que isso é interessante. Mas esse desafio é grande, né? Principalmente das aulas, né? A gente ter que chamar a atenção dos alunos, não poder parar a atenção e com essa evolução aí que a gente teve da pandemia, desse movimento das aulas presencial para as aulas online, né? A gente teve que se reinventar muito aqui no DTI, né? Uhum. Mas eu acho que o pessoal também acabou que, como tá todo, por muito tempo ficou todo mundo nesse regime, e imprevistos acontecem com todo mundo. Então acho que o pessoal acaba sendo um pouco mais tolerante com algumas coisas, assim, né? Tipo, sei lá, às vezes acontece, né? Às vezes o gato passa aqui, né, durante É, a aula. Já aconteceu, eu não Sim. sei quem que é o gato, né? Ele já apareceu nas aulas por aí, porque eles não estão nem aí, né? Então, mas é verdade, Paulo. O pessoal melhorou bem, assim, né? No começo, nossa, qualquer coisinha que travava, nossa, não vai dar certo, a transmissão vai dar errado, não vou conseguir acompanhar. Mas não, hoje já todo mundo já fala, não, acontece e flui a aula do mesmo jeito, né? a galera fica meio que mais tolerante, assim, né? Porque não tem muito o que fazer, é o meio que tem, né? Uhum. E a gente evoluiu muito, né? Tanto a internet, tá bem melhor no começo. E eu acho que o pessoal se adaptou. Uma coisa legal, né? Que também essa questão de se deslocar, muita gente chegava atrasado nas aulas, né? Gente, o que era ter que esperar vir meia hora o pessoal chegar para a aula para começar também. Agora não, deu horário, lógico que pode ter imprevisto, mas é o que eu consigo sair de um pepino do trabalho e já começar a aula, né? Então isso é muito legal, essa questão da aula. É muito bom, né? Os problemas mudam, né? No começo, quando é presencial, você tem que esperar o aluno, acaba a energia, o projetor dá algum problema. E as pessoas são tolerantes a esse tipo de problema, porque é o que as pessoas já estão acostumadas ali no presencial. Aí quando vai para o transmitido, né? Os problemas são outros e parece, pô, não está funcionando, travou, a conexão tá ruim. Né? Tem esses desafios, mas como vocês falaram aí, tá? O pessoal fica mais tolerante mesmo. Vai mais de boa, né? É mais de boa. A gente mesmo teve um problema, né? A gente foi gravar esse podcast ontem aqui, né? Nossa, tava. Cada um tá num lugar diferente, então tem que ter um monte de internet funcionando junto, né? Aí uma deu problema, aí começa a não dar para gravar, e aí acabou. A gente teve que fazer isso hoje, né? No dia seguinte, né? Para fazer as É, dificuldades aí do home office. Acho que equipamento também, né? A galera com o tempo foi se arrumando, né? Arrumando aquele cantinho, arrumando aquela cadeira e não sei o quê, né? No começo aqui, eu acho que ainda tem bastante gente, né? A EDTI mandou equipamento para todo mundo, né? Cadeira com regulagem, mesa e tudo. Eu acho que isso aí ajudou bastante, assim, né? Nossa, a primeira semana eu fiquei numa cadeira de mesa de refeição, assim, na sala ali. Meu Deus do céu, achei que fosse morrer. A cadeira de refeição é para você comer rápido e a visita ir embora, né? Não É, dá para cara, ficar o é. dia inteiro sentado nela, né? Nossa, cara, não sou muito grande, mas eu sou meio alto assim, e ficar ali, né, meu? Puta, parecia que ia. É, bacana, bacana. E a adaptação, Maíra, do produto, né, pro transmitido, né? A gente já tinha algo meio nesse sentido, né? A gente sempre trabalhou com a transmissão ao vivo aqui na IDTI, né? A gente, por um momento lá atrás, né, a gente começou antes de eu entrar na IDTI ainda já tinha essa transmissão. Eu entrei em 2018, a gente está falando de antes ainda, a gente já estava trabalhando com isso. E quando foi Nossa, mudar pode falar. O pô, Paulo não, sabe. desculpa, desculpa. Não, não, concluí, desculpa. Não, Desculpa que te antes disso a gente interromper. já tinha, né, ó, esse conhecimento de como fazer a transmissão, né? Tinha suas dificuldades também. Mas como que foi a hora que teve que mudar tudo, né? Assim, teve que adaptar o produto, não teve que adaptar, já estava no uhum. caminho, como é que é? Nossa, aquela transmissão, agora que eu lembrei, verdade, Paulo. Antes a transmissão, a gente dava aula presencial e transmitia ao vivo, então não era focado nos alunos que estavam no transmitido, né? Então muitas vezes dava algum problema, mas o professor não podia parar a aula presencial, então o transmitido era o que o pessoal estava acompanhando, mas poderia ter algum problema e eles não eram a maioria da turma, né? Então a gente tinha que focar no presencial. E aí começou, né? Veio a parte do home office, e aí a gente começou a trabalhar, né, só focado no transmitido, daí fluiu muito melhor, né?
aqueles alunos estavam ali, para quem que a gente tinha que dar atenção, né? No começo era muito difícil a parte de fazer os alunos interagirem, né? Nossa, ninguém queria falar, ninguém queria abrir câmera, tava lá, parecia que era uma aula gravada EAD, né? E a maior dificuldade era essa, eu acho que como fazer a mesma experiência que ele tinha na sala de aula, né? Que a experiência da EDT sempre foi super legal, de interação, de network, de fazer os cursos, o projeto juntos, trocar experiências, contar as histórias reais, né? E, nossa, eu vi que evoluiu muito. Essa última turma que eu dei, gente, o pessoal não parava de falar, do começo ao fim da aula, né? O pessoal gostava de contar casos, contar exemplos. E aí a gente descobriu na plataforma, né, como separar em grupos, como trazer enquetes, como fazer lousas interativas, né? E aí é como se fosse presencial e não ter todas as dificuldades que tem no presencial. Eu acho que essa foi a nossa reinvenção aí de realmente adaptar, trazer essa interação que tem no presencial, né, Bruno? As pessoas falarem, interagirem, né? Acho que uma dificuldade grande que a gente teve no começo era o projeto, né? Como é que a gente vai fazer o projeto com as turmas? Mas assim, o professor, eu sou professor, vou falar por mim, né? Mas acho que vários professores se encaixam, né? Quando a gente fazia o transmitido junto com o presencial, o professor não tinha muito domínio daquela tecnologia, né? Tem até um vídeo aí que circula por aí na internet, né? Como que cada profissão trabalha assistindo o vídeo, né? Que nem profissional de TI dá pause no espaço, né? Pessoa lá mais jovem dá pause e clica em qualquer lugar da tela. O professor vai lá onde está o play Lei. para dar o pause, né? Que é onde porque é o que ele conhece, né? Aquele botãozinho. Então, o professor tinha essa dificuldade. Acho que os professores se adaptaram bem, né? Assim, de ir pro transmitido e aí dominar a tecnologia, né? A gente trabalha com o Zoom na IDTI nas aulas, então dá para fazer as salas, dá para fazer as turmas, dá para fazer a interação, dá para fazer o quadro, tem pergunta, então tem bastante coisa legal. E os professores se adaptaram muito, muito rápido nisso daí também. E a gente rapidamente conseguiu igualar um pouco, né, a transmissão com o presencial. Hein? Tem uma coisa que vocês falando agora, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas antes, depois eu vou contar a história você falou agora poxa, da plataforma, do Zoom. Eu vou falar do Fuse e foi um negócio muito engraçado, eu demorei muito para saber o que era. Mas tem uma coisa engraçada que quando a gente tinha turma mista transmitida e presencial, tinha um moderador. Por muito tempo teve um moderador, né? Então tinha uma pessoa que estava ali no computador com as pessoas que estavam na transmissão e o professor dando aula. Né? E é aquele esquema da câmera no professor, né? Pegando o quadro ali e tal. E tinha uma interação relativamente boa, porque era um misto, né? O pessoal da sala, às vezes, eu monitorei muitas turmas, né, cara? Então, o pessoal, eu fiz o Greenbelt aqui em 2013, no final de 2013, eu acho, e vim trabalhar aqui em 2014, e eu lembro que o Greenbelt que eu fiz foi híbrido, com uma turma que estava acontecendo no mesmo tempo no Rio de Janeiro. E então já tinha transmissão, né? Só que tinha uma diferença. Como tinha a interação das pessoas na sala de aula, e ali aquele bate-papo, aquele negócio na sala de aula, acabava que as pessoas que estavam na plataforma, né, que estavam na transmissão, também entrava naquilo, né? Então a galera conversava e a gente tinha um esquema de ter os microfones espalhados em cima da mesa, lembra que tinha dois microfones, um para lá, um para cá, né? E então não era tão difícil essa interação, né? Quando vai só para a plataforma, aí é um pouco mais complicado, né? Porque aí não tem esse clima da sala junto, né? E aí o pessoal parece que fica, pelo menos no começo, né? Mais assim, meio no receio, né? Com vergonha, né? Mas era muito divertido. Eu achava eu não dava aula, né? Talvez por isso que eu achava. Porque o professor era meio difícil, tem que falar com a presencial, falar com o pessoal ali, Eu não dava aula, fazer um então eu jogo de achava cintura. legal. O negócio do Fuse foi engraçado, porque quando eu entrei aqui, enquanto não aconteceu a primeira aula, eu escutava o pessoal falando, não sei o que, vamos fazer com o Fuse, que não sei o que, a gente precisa mandar o convite do Fuse, não sei o que, não sei o que. E eu achava que o Fuse era uma pessoa, cara.
E o Fuse era o Fuse. E o Fuse era o Fuse Meeting, era uma plataforma do tipo o Zoom, né, cara? Pô, quando eu descobri que o Fuse não era uma pessoa, que o Fuse era a plataforma, eu fiquei quieto, eu demorei muito tempo para contar. Na verdade, eu demorei muito tempo para contar isso, né, cara? Acho que é a segunda vez que eu tô falando isso. Pô, puto, Fuse, pô, não, o Fuse, a Vou mandar pro plataforma, pô, Fuse. tô falando do Fuse. Eu ficava pensando, Que pô, coisa, o esse Fuse não Fuse que nunca responde veio aqui, nada. meu. O que será que esse Fuse que nunca veio aqui? Toda a Quieto, né, turma ele tá cara? escrito e não vem, né? É, meu, Toda a turma tem que chamar ele. não, os caras falavam do Fuse como se fosse uma pessoa, e eu meio acanhado, falei, pô, se eu perguntar, né, não vou perguntar, né, cara, ainda bem que eu não perguntei. Ainda bem, né? Ainda bem. É, é. E de dificuldade, Maíra, na turma transmitida, ou mesmo turma presencial, né? Assim, passou por alguma coisa nesse tempo aí, né? Alguma dificuldade, alguma coisa que você lembra aí? Engraçado, difícil, ou problemático, alguma coisa assim? Ou com os próprios professores, né? Como é que é a adaptação dos professores, né? Porque a Uhum. gente teve que treinar os professores nas turmas também, né? Tem professores, o problema que a gente mostra e tal, e aí, que nem você falou, tem essa maior dificuldade, é chegar na hora, dar uma balançada, e daí os alunos estão tentando ajudar, e às vezes não dá certo. Mas de dificuldade com turma, eu acho que é mais assim, o pessoal, como tá assistindo uma aula lá em casa, tá de pijamão, ninguém quer ligar a câmera, né? Essa é a dificuldade. Nossa, é uma dificuldade para o professor, assim. O professor gosta de ver as caras para ver se a pessoa entendeu, se está explicando. Nossa, será que eu expliquei de uma forma que deu para entender? E aí no escuro, você meio que está falando e se você não vê a cara, não vê reação nenhuma, você não sabe se a pessoa entendeu, se a sua explicação tá legal. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Mas claro, quando eu estou fazendo uma aula também não gosto de ligar a câmera, tô lá em casa à noite, né? Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. É. É Então, A essa cara de perdido entrega que você precisa refazer a explicação, né? Se você não vê a cara de sim, perdido do cara, essa eu acho que é a maior dificuldade, ver reações das pessoas, de acordo com o que você explica, às vezes você conta uma coisa, assim, uma situação, um caso, você precisa dar reação, né? E você não sentir isso é uma dificuldade para os professores. É bem difícil. E mesmo na câmera, às vezes alguém liga, você está olhando os slides, você não consegue olhar para todo mundo, não é que nem numa sala que você está olhando e tal, né? Então, essa eu uma, acho que é um desafio. uma coisa que acontecia muito quando eu era aluno, os professores falavam e a gente não acreditava muito, né? Que o professor percebe tudo que está acontecendo na sala, presencial, né? Então o cara dá um cochicho lá, você escuta o que a pessoa está falando, né? Você vê, você escuta tudo, entende tudo que está falando. E quando você vai para o transmitido, né? Para o professor, né? Isso desaparece, né? Porque Uhum. você não tá vendo, tá todo mundo mutado, todo mundo, a maioria, câmera desligada, aí você fica, É. será que, E a será que gente, o eu acho que pessoal quem tá quer ser ouvindo? professor é porque gosta desse contato, gosta de falar, gosta de estar com as pessoas ensinando, né? Então, isso faz falta também, né? No computador, online, né? em 2015 eu estava monitorando uma turma de Black Belt e o cara, desde o primeiro dia, assim, ele ligava, eu acho que ele não dominava muito o Fuse. E a câmera dele ficava aberta para o sofá. E a câmera dele Ah, ficou aberta para o sofá, assim, sem ninguém na frente do computador, cara, vários dias. Ele é óbvio, não concluiu o curso de Black Belt, né? Mas a câmera dele ficou tipo uns 4, 5 dias do curso, assim, ligada, só para. virada para o sofá. Aí ele Ah, parou. Tipo, ele parou de entrar e depois, eu acho que ele era do Rio, foi para uma turma presencial lá no Rio de Janeiro. Ele concluiu o curso, mas ele não concluiu na na transmissão. transmissão, não se adaptou, né? Dava só pra ver o sofá do cara vazio, assim. Eu tentava falar com ele, não conseguia. Ficou. Isso é um desafio para os alunos também, né? O home office, né? A transmissão na hora que você está estudando, porque tem muita distração em casa, né? Então, você falou, né? Eu vou dar aula, eu tranco a porta aqui, eu sumo da minha casa, só saio quando acaba, então Uhum. fico aqui. Mas às vezes a pessoa está assistindo a aula, né? Tem várias distrações na casa dela, né? Você Uhum. já,
quando estava no presencial, você também pode falar, né? Já tinha o problema do celular, né? E da internet, do computador, que as pessoas ficavam. Né? E agora isso, mas todo o ambiente de casa, né? E principalmente no começo do home office, eu via isso muita dificuldade nesse sentido. Do pessoal não saber a hora de parar, né? Nossa, que hora que acabou o meu dia, né, de trabalho? Então, todo mundo estendia, ficava até tarde fazendo as coisas que precisa, terminava o trabalho. Então, principalmente isso, né? Você está fazendo um curso, às vezes lembrou de um pepino lá do trabalho que tem que resolver, vou resolver aqui na hora, vou só escutando, né? Não é o mesmo aprendizado que você tem, né? Mas essa eu acho que foi uma dificuldade grande do home office no começo. Muita gente não tinha a hora de parar, né? Então, passava o dia aí trabalhando, à noite, não conseguia ter essa adaptação, né, Paulo? Na verdade, eu acho que não é nem que a pessoa perdia a noção assim do tempo. É que quando você está no ambiente presencial, você está trabalhando e está todo mundo trabalhando e está todo mundo vendo o que está acontecendo, né? Então, quando você vai para o home office, que você está sozinho na sua casa, além da preocupação que você tem de fazer o seu trabalho, ou será que as pessoas estão percebendo que eu estou trabalhando, né, meu? Então, acho que isso aí acabou, pelo menos eu me senti muito pressionado por mim mesmo, né, que era uma coisa minha, né, isso nunca veio da IDTI, mas que isso tivesse, eu não queria que as pessoas tivessem imaginasse, mas o cara não está trabalhando, entendeu? Então aquele negócio, uma paranoia no chat, no celular, em todos os lugares, muito mais do que no trabalho, né? Porque se o cara me chamar e eu não responder, né? Vai pensar que eu não estou fazendo nada, né? No E se ele trabalho não... você vai tomar um cafezinho lá, né? O cara olha e fala, não tá aí, deve ter tomado um café, tá no banheiro. Agora em casa o cara te chama, você foi tomar um cafezinho, né? Acha que Pô, não ficou o dia inteiro, né? por quanto tempo será que o cara acha que eu tô tomando café, né? Então ficava essa pressão mesmo, assim. Então eu demorei para sair desse negócio, assim, né, meu, dessa preocupação, assim, né? Mas aí a gente vai se acostumando e fica tudo bem, né? Quando a gente se acostuma, né? A DTI, eu vou falar por mim, acho que a Maíra pode falar, o Paulo também, acho que a DTI se adaptou muito bem, né, no home office. A gente sempre teve bastante liberdade, né? A gente nunca foi para o home office, apesar de não ter a obrigação de ir pro presencial, né, de ir presencialmente lá para a DTI antes da pandemia, mas todo mundo sempre ia, né? De vez em quando você podia trabalhar de casa, você ficava lá, mas todo mundo sempre ia. Então, quando a gente foi para o home office, no meu ver, a gente se adaptou muito bem no home office. Eu já falei isso aqui, acho que em outros vídeos. Né? Eu não sei, pelo menos na minha área, nas coisas que a gente olha, tanto a aula que eu dou também, né? Acho que deu tudo muito certo, né? Não sei, ó, acho que a Maíra pode falar um pouquinho também como é que foi a adaptação aí da parte de produtos, de marketing, que você toma conta aí, Maíra. Eu acho que foi uma adaptação muito legal. Essa parte de produtos, né? Que a gente mudou um pouco, trouxe parte mais digital. Essa parte de um pouco de contato com os professores, né? Eu acho que eu tinha mais contato no presencial, que a gente trabalhava com mais professores e tal. E agora a gente já está com um número um pouquinho mais reduzido, então até tem uma intimidade maior com cada um deles que eu estou falando, que a gente acaba falando mais, né? E ajudou bastante, eu acho que foi muito bom mesmo. E a gente adaptou bem mesmo. E, claro, no começo, que o Paulo falou, teve essa adaptação, né? Eu acho que demorou um tempo e tal, mas agora tá bem tranquilo. Uma coisa que é importante que eu queria falar aqui, que é como que a IDTI mudou do antes e depois da pandemia, né? Que eu acho que é uma coisa sensacional que a gente fez e está muito ligado a produtos, um pouco disso também, né? Porque a gente estava muito focado nos cursos presenciais, né? E assim que a gente que teve a pandemia, né? Que os cursos começaram a parar, acho que não demorou nem 15 dias e a gente migrou para um modelo de assinatura, né? Que acho que é a única escola que vende realmente assinatura, né? IDTI hoje, né? E muito por causa da produção de conteúdos que a gente tinha, né? A gente tinha um projeto que era a máquina de produtos, né? A gente aprender a desenvolver conteúdos, né? Como que foi essa mudança de sair de um modelo de vender curso presencial para um modelo de assinatura, né? Que é muito semelhante aí aos streamings que tem por aí, né? Eu acho que isso foi bem legal, né? E esse projeto Máquina de Produtos, a gente começou na parte presencial, mas a gente já tinha um pouco do online, porque os professores de São Paulo que desenvolviam, né? E a gente
tudo que a gente fazia, as reuniões, era tudo online, né? Eles não ficavam vindo para Campinas, né? Então era um outro escritório, eles que montavam tudo. E começamos a gravar a parte online mesmo, né? E lógico, teve também adaptação, aprender a mexer em edição de vídeos, né? A gente fazia de tudo um pouco, o Paulo ajudou bastante nisso, né, Paulo? E a gente se desenvolveu em outras áreas também, né? Não só na nossa. Então a gente aprendeu muita coisa nova de edição de vídeo, da plataforma mesmo, como a gente deixa ela mais interativa. Isso antes da pandemia. Tudo isso até antes, né, da pandemia, e aí veio a pandemia, a gente teve que acelerar, né? E agora a gente tem o produto de assinatura. A nossa máquina de produtos, que estava saindo um produto a cada mês, tem que sair 3 produtos a cada mês, né? Então, essa que foi a virada, né, da assinatura e que a gente teve que acelerar a produção. E aí a E gente. pode Pode falar. falar. Não, a gente tinha. O legal é que a gente tinha equipe de professores muito bons, assim, que tinham muitos conteúdos legais e que nós conseguiram fazer coisas bem rápidas, assim, para ajudar a gente. E foi isso que permitiu, né, a gente ter esse modelo de assinatura, né? Porque a gente tinha vários cursos disponíveis, para que a gente pudesse colocar tudo isso dentro de um pacote e que as pessoas pudessem entrar lá e consumir aquilo que elas desejassem, né? E sempre rápido e de qualidade, né? Que a gente conseguiu com especialistas na área, pessoas que já trabalhavam bastante com cada curso desenvolvido, né? A gente aprendeu a fazer curso, né? Quando você fala rápido e de qualidade, né? Nesse projeto que a gente fez, a gente aprendeu a fazer curso. Então, a gente aprendeu, acho que você pode até falar melhor, né? Aprendeu a fazer o cronograma lá, aprendeu a fazer as atividades em paralelo, o que dava para fazer, o que dava para adiantar, né? As gravações, as edições, saiu o nosso Master Black Belt, né, que a gente não tinha, né, antes da pandemia, mas a gente conseguiu fazer todo um cronograma de curso, de conteúdo com o Master Black Belt, e aí ficou bem legal. Bacana, né? E aí, Paulo, e para vender isso? Só para linkar aqui a conversa, né? Como é que é mudar de vender um curso presencial para assinatura? Tem duas coisas, né? Primeiro é a mudança do ambiente, né? Que pra gente foi só o telefone, que a gente tinha um telefone fixo que nem era mais utilizado pelo comercial, né? Era mais o pessoal do suporte que usava. E já era tudo online, então a gente vem para casa com muita facilidade, assim, de um dia para o outro, né? Como o processo é bem desenhadinho, assim, e tem uma série de indicadores, o pessoal também não mudou muito, assim, a forma, né? Eu acho que deve ter acontecido até a mesma coisa no começo, né? O pessoal acabou extrapolando um pouco no trabalho, assim, por conta dessa mesma sensação que eu relatei antes. Agora, com relação a mudar de produto, no começo foi muito fácil, né? Porque o produto é muito interessante, né? No meu ponto de vista, a pessoa só não compra esse produto realmente se ela não entender o que a gente está ofertando, porque um valor mensal sem compromisso, né, cara, sem carência, sem nada e ter acesso a toda a base de conhecimento que a gente oferece, me parece ser um negócio muito razoável, muito bom, né? Então foi tranquilo, assim. Alguns ajustes na conversa, né? Porque se tratava de um produto novo, até as pessoas entenderem realmente o que era, demorou um tempo, mas um período de tempo curto, né? Foi rapidinho, a gente E eu acho que já teve estava esse voando. Já. movimento também, no começo do home office, das pessoas quererem estudar mais, né? Poxa, agora eu tô em casa, eu tenho mais tempo, né? Eu não tenho tempo de deslocamento para o trabalho, eu preciso me desenvolver. Então, eu vou estudar mais, vou fazer mais cursos. Todo mundo que está em casa está estudando, está consumindo muito conteúdo na internet. Então, eu acho que teve muito esse mindset aí do pessoal de agora eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para estudar, para ganhar conhecimento, para quando voltar. Agora, muitas empresas até estão voltando no híbrido. Você é uma pessoa diferenciada lá, consumir muita coisa nesse período, né? Então, no começo teve muito esse mindset, tinha muita gente querendo se desenvolver, né? Crise também, né? A crise não, mas a incerteza, né? O que vai acontecer, né? Todo mundo indo para casa, né? Como que o mundo vai Uhum. mudar e como que eu vou estar nesse É. mundo, né? E falando um pouquinho até da parte de contratação, eu precisava, quando eu precisava contratar alguém bom, assim, eu só tinha minha região ali de Campinas, né? Agora eu vou contratar uma pessoa, eu posso contratar ela fora do país, aonde ela estiver para trabalhar.
Então tem que ser diferenciado, né? Então por isso que também veio esse movimento, acredito. Verdade, né? A gente contrata de qualquer lugar do país, né? Da Uhum. DTI, né? Porque antes a gente tava em Campinas e São Paulo, agora a gente tá no Brasil inteiro, né? Porque a gente tá, cada um tá na sua casa aí, né? Maíra tá em Sim, Piracicaba, eu e o Paulo estamos em Campinas aqui, né? o tempo de Paulo, contratação reduziu, né? Eu tive essa experiência, a gente contratou pessoas muito rápido, que a gente não conseguiria, e pessoas boas, assim, muito rápido, que ajudaram muito na DTI também. bacana, Então, isso foi bem legal do home office. bem bacana, bem bacana. E, bom, e a dificuldade das pessoas, né, de mudarem para o modelo EAD? Você percebeu alguma coisa Ah, nos nossos alunos, alguma coisa assim? Porque quando a gente vai para assinatura, né, muda, né, um pouco o plano, né? Sim, a gente interrompeu algumas turmas ficaram para trás, né, assim, ficaram em suspensão, né? E muita gente quis segurou, esperar, né? segurou, né, É. para ver onde que ia chegar ou que não vai, mas no final todo mundo acabou migrando, assim, mas Isso teve uma foi, certa. foi legal, né? No começo da pandemia o pessoal estava bem resistente, né? No home office. Não, eu vou esperar, quando voltar eu faço meu curso presencial. Eu acho que tinha uma cultura também que curso EAD não era tão bom, que quem tinha EAD no certificado, nossa, não tem diferença, mas às vezes você fazia um curso EAD não era tão bom quanto o curso presencial, acho que tinha muito dessa cultura. Com o home office, com essa expansão aí dos cursos e tal, você faz cursos muito bons, muito melhores que presenciais online, né? Então, acho que mudou isso muito, esse pensamento antes. Muita gente achava que não conseguia se concentrar muito tempo ali no computador assistindo alguma coisa. E acredito que hoje, já depois de 1 ano aí, 2 anos, já é a realidade. Assistir coisas assim, aprender conteúdo e mudou e melhorou bastante. Mas acho que ficamos quase 1 ano nessa resistência, né, Bruno? Paulo. Eu acho que no começo o pessoal achava que ia ser um período muito curto, né? Ah, daqui 2, 3 meses está tudo normal de novo, vou esperar. Ah, daqui 2, 3 meses está normal de novo, vou esperar. E o negócio não foi acontecendo dessa forma, né? Uhum. E aí a galera foi meio que vou ter que fazer EAD mesmo, vou ter que. Na verdade, foi todo mundo meio que obrigado a se dobrar para esse modelo, né? Não obrigado no mau sentido, assim. Chega uma hora que você não pode parar, né, seus planos, né? E a Uhum. galera vai se adaptando, né? Tem que é evolução, né? Normal, né? É igual o home office, né? Assim, tinha uma tendência das pessoas irem trabalhar em casa, né? Algumas empresas, alguns segmentos. E aí, só que estava acontecendo tudo muito devagar e de repente a pandemia jogou todo mundo para casa, né? E é igual o ensino à distância, né? Todo mundo falava que era o futuro e Tava devagar, né? tava devagar, né? E a pandemia pega e joga porque depende das pessoas, né? Depende do que vai aprender, né? Uhum. Eu A acho que vontade deve de ter aprender. acelerado em uns 10 anos, né, cara? Porque já fazia muito tempo que a gente tinha o Skype e que podia fazer esse tipo de coisa, não com todos esses recursos, mas era possível. Já fazia bastante tempo que tinha tecnologia já usava VoIP para ligação, né? Voz por dados. Então, assim, já era possível, né? Tanto é que Tanto é que aconteceu, fez, né? fez, né? Uhum. Até que fez, Se eu né? não me engano, assim, em março foi a pandemia, final de fevereiro, março, e não acho que é abril a gente já tava fazendo turma transmitida já, no final de Uhum. março já tava fazendo turma transmitida, né? Aqui na IDT a gente fez tudo muito rápido. Em abril já tinha assinatura já, né? No final de março a gente já tinha o modelo de assinatura lançado, né? Então a gente conseguiu ser bem flexível, né? Graças a nossos projetos, o que estava acontecendo aqui na IDTI. A gente conseguiu se virar bem na pandemia aí com isso. E a gente tem uns colaboradores, o pessoal que trabalha da EDTI, eles são bem adeptos à mudança, né? A gente sempre tive um time bem legal, que sempre gostou. Por a gente ter essa cultura aí de projetos de melhoria, o pessoal sempre foi bem adepto à mudança, assim, sabe? Gosta de novidade, gosta de trazer coisas novas. Então, acho que isso ajudou bastante. Depende muito da cultura da organização, né? Talvez tenha algumas empresas que americano tem essa cultura mais rápido também, né? Mas assim, algumas culturas acredito são mais fechadas, né? A mudanças. Então, para a gente funcionou bem. A gente é uma empresa bem flexível, né?
E a gente percebe quando a gente assistiu o noticiário aí que assim, algumas empresas se adaptaram rápido a modelos diferentes durante a pandemia, né? Então, restaurante foi para o delivery, conseguiu se adaptar rapidamente. Então, a- as empresas que tinham essa flexibilidade maior, né, essa adaptabilidade, né, tá suscetível a mudanças, né, conseguiram sobreviver de alguma forma, né? Quem fica mais engessado ali acabou ficando meio para trás ali, né? E é uma característica importante, né? Assim, e a gente tem as pessoas que estão procurando mudanças, são flexíveis para mudanças, né? Então conseguiram se adaptar É, facilmente. e muitas empresas, né, mesmo hoje, às vezes procuram a gente para fazer curso, a empresa é todo mundo no mesmo polo, na mesma cidade. Ah, não, vamos fazer um curso transmitido, muito mais fácil para o pessoal. A gente pode fazer final de semana cada um na sua casa. Não precisa vir aqui, sabe? Tá funcionando super bem. Então a gente já teve várias propostas nesse sentido, cursos assim que funcionam super bem também. Que antes não tinha, né? As Que empresas antes, elas queriam que imagina. o professor fosse lá na empresa Uhum, para poder fazer o curso, né? Então sim. hoje é mais fácil vender a transmissão, né? Oferecer uma transmissão, as pessoas aceitarem do que o presencial. Porque também é mais fácil, né? Mais fácil dar aula lá em Manaus, transmitida, custo bem menor do que mandar um professor para lá. Uhum. Falando de professor, Maíra, né, já passou algum perrengue para dar aula, né? Para quem está começando a dar aula aí, tem Nossa, algumas dificuldades, né? gente. Eu tenho as minhas aqui, mas queria que você falasse a sua, os Olha, seus vou perrengues contar aí. uma que se tivesse a parte transmitido, se fosse home office, não aconteceria. Teve uma vez que eu fui para o Rio dar aula, numa turma a gente viajava bastante ainda, então cada semana a gente ia para um lugar. Eu estava com um pouquinho de gripe. Aí cheguei no Rio, dei uma aula. No dia seguinte, Bruno, minha voz não saía, não saía. O dia inteiro minha voz eu falava e minha voz não saía. Sem brincadeira. E eu tava lá para dar aula, não tinha outro professor, né? Se acontece isso no transmitido hoje, a gente avisa de manhã, ó, outro professor vai entrar na transmissão, a gente só mandar o conteúdo, beleza, desse problema. Mas eu tinha pego um avião, estava hospedada num hotel, estava lá no Rio para dar a aula. Quem que a gente ia colocar no meu lugar, né? A gente não tinha uma equipe no Rio ainda. Depois a gente começou a montar as equipes nas cidades. Mas eu dei aula sem voz, assim, gritando, assim, sabe aquela voz sem voz, gritando e Só aquele tomando arzinho que só sai. o arzinho que saía, não tinha nem microfone. E tomando água o dia inteiro, a aula inteira para conseguir respirar, e aí indo no banheiro toda hora, né? Porque tomando água a aula inteira. Uma solução causa outro problema. Nossa, foi muito tenso, porque eu falei, eu tenho que dar essa aula sem voz. Então, acho que esse foi o maior perrengue que eu lembro para dar aula. Nossa, complicado, né? A vida de professor, né? Professor depende muito da voz, né? Não Sim, tem jeito, né? sim, tomei tudo, passei farmácia, mas nada fazia minha voz voltar. Eu dei aula sem voz. Os alunos foram bem compreensivos naquele dia. E eu depois, outro dia, não saía nem som de novo. Eu acho que foi Você, esse o maior perrengue. nossa, é ruim, né? Quando eu comecei a dar aula, eu tinha dificuldade, eu tinha um medo de acabar a aula muito rápido, assim, nossa, era meu maior medo era acabar a aula muito rápido, assim, nossa senhora. E aí, nossa, passava vários, assim, um dos perrengues que eu passava é quando a turma ficava muito quieta, assim, que aí começa a fluir muito a aula, né? E aí você ia naquele filme, a aula vai acabar, e começava a ficar preocupado que a aula ia acabar muito cedo, assim. Aí depois você vai dando muita aula aí começa a ficar difícil acabar a aula cedo, porque aí depois que você pega o espírito do professor, você fica falando, assim, igual tá Contando falando agora, sabe? história. Fala, os alunos, professor, vamos embora, professor. Fala, não, tem mais coisa ainda, gente. É. Mas no começo tinha muito esse negócio de Mas com o transmitir. cronograma também, já me aconteceu uma vez, eu estava em Curitiba dando aula, eu ia dar 3 dias de aula. Aí eu falei rápido, dei aula, daí eu acabei a primeira aula, falei, nossa, eu dei conteúdo de 2 dias, o que, que eu vou fazer no outro dia pro pessoal? Porque foi nessa de vai falando rápido, né? A gente não tem noção do tempo ainda. Aí liguei pro Marcelo e falei, Marcelo, o que, que a gente vai fazer no outro dia? Era bem comecinho da DTI, acho que foi em 2016. Ele, ó, tem esses exercícios, ele que conhecia bastante, vai passando pro pessoal treinar, né? Aí a gente se adaptou nisso, porque É,
Mas já aconteceu várias coisas, assim, de, nossa, o avião chegar em cima da hora, nossa, era difícil a vida de viajar. Eu tava uma semana em Curitiba, um frio, e na outra semana no Rio, assim, pegava o avião e já ia pro Rio. Então, nossa, também não tem voz que aguente, né? E era seguidonas, assim, ficava à noite, assim, lá no centrão do Rio, às vezes saía 11 da noite, tinha que passar ali no centro para ir pro hotel a pé, saía correr. Nossa, eu morei no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 11 da noite, em qualquer lugar é No complicado. centro, nossa, para sair, e dava uns medos. Uns Nossa, perrengues normal do professor. quem mora no Rio agora vai me criticar aqui nos comentários. Aqui eu gosto do Rio de Janeiro, né? Mas eu tinha medo, né? Se eu vou falar. Ah, e com a gente não conhece também, né? Quem é carioca ainda, quem é de fora é pior, né? É. Mas a vida do professor é difícil. Acho que eu já contei a história, mas eu gosto de contar ela sempre, né? Eu lembro, e vou aproveitar que você está aqui, né? Que foi você que me chamou para dar aula na IDTI. Quando eu vi a vaga na IDTI, né? Eu sou engenheiro, sou black belt e sou biomédico, trabalhei na área da saúde. Nossa, e eu odiava dar aula, odiava dar aula. Aí eu vi a vaga na IDTI, assim, falei, pô, uma chance de eu melhorar esse ponto fraco que eu tenho, né? Falei, mas se me chamarem, né? Falei, tá bom. Aí fiquei lá um tempo pensando, eu falei, eu vou mandar, mas certeza que vão me chamar, né? Porque precisava, a vaga era para experiência na saúde, black belt e tudo. Eu falei, pô, me encaixo na vaga. Eu falei, eu vou mandar, se for para eu melhorar, vão me chamar. Mas no outro dia a Maíra me ligou, né? Você não quer vir dar uma aula aqui? Eu falei, meu Deus do céu, me chamaram mesmo. Aí eu comecei a dar aula, o começo é tudo muito difícil, né? Mas já essa dificuldade que eu falei, aí já. Mas aí depois dá certo. Aí hoje eu falo bastante aí, mais do que eu gostaria. Ah, Ô, é Paulo, muito bom. E a gente sente essa falta, né? O home office é sim, isso, a gente sente falta do contato com as pessoas, assim, em aula, né? é. Mas vamos se adaptando. Ô, Paulo, acho que eu tô sem o seu som, Paulo. Tá aí? Tá Ah, ouvindo? tá. Eu vi você É, falando ali, mas estava no mudo. Acho que você. Eu vi você falando. passou um avião aqui, eu pus no mudo e esqueci de tirar. Ah, tá. Eu vi que você fez alguns comentários ali, mas acho que não É, saiu. é. Não, eu ia falar tava falando que esse lance de passar por cima da aula, quando é o mesmo professor, até tudo bem, mas no começo às vezes era professor diferente, e aí o professor, assim, no começo era eu, Marcelo, depois eu, Marcela, Maíra, né? E aí, né, o negócio foi andando por aí. Ô Paulo, pô, o professor não entendeu aula, passou todo o conteúdo, e agora eu vou fazer o quê? Não sei o que. Nossa, eu ficava chateado quando eu chegava para dar aula. Eu pensava, não, isso aí o professor falou ontem. Eu falei, oi, Nossa, Oi! oi. como é que É... como, né? É a vida de professor. Depois que você começa a dar aula, né, você começa a entender os professores de forma melhor, né, assim, né, as coisas. Mas é divertido, eu gosto de dar aula hoje. Sofri no começo, mas gosto de dar aula. Não, no começo não tem tanto jogo de cintura, né? Às vezes faz alguma pergunta que você não sabe, daí você, tipo, tá na sua cara, a pessoa não sabe, essa professora não sabe responder isso, aí Quando você é tá aluno, você não sabe. estampado, né? Aí o aluno parece que fica fazendo mais e mais no começo é difícil, depois a gente aprende, né? Como trabalhar essas questões, a gente não sabe tudo, né? E como desenvolver, como trabalhar, buscar depois as respostas, né? Mas no começo, apavorado, pergunta uma coisa que você não sabe. Nossa senhora, acabou o mundo. Acabou o mundo, porque você acha que é Nossa, obrigação de saber, né? eu É o saía das professor. aulas do Rio do começo, eu lembro que eu ia para o hotel estudar. Falei, nossa, porque se eles perguntarem isso, além disso, eu pegava livros e livros para ir muito aprofundado, porque podia vir perguntas super avançadas, né? No final é bom que a gente aprende, né? O professor Final você aprende. tá aprendendo toda hora, É o jeito que mais aprende ensinando, né? ensinando, né? É o jeito que mais aprende é ensinando. É que você não sabe ensinar, você não aprendeu, né? É, Tem que saber ensinar. Muito bom. é bacana. Bom, o que mais, Paulo? Algumas considerações finais aí, algumas perguntas para a Maíra? Não, tá tranquilo, não tem perguntas não. A gente já tá muito tempo junto aqui, né? Tá tranquilo, não tem muito. Eu ficava preocupado só quando ela ia pro Rio, né, meu? Pô, a Maíra vai ficar a Nossa, semana inteira no Rio lá, né? sozinho. Vai dar aula lá na Avenida Rio Branco. A primeira vez que a gente falou assim, teve isso aconteceu, eu falei, pô,
será que a Maíra vai? Nem falei pro Marcelo. E fui, né? Que eu não E falo não, não. ela foi, meu. Ela foi. Mas eu acho que tem vários perrengues, mas tem um professor que deu aula aqui que eu acho que ele passou o maior perrengue como professor. Tem um professor que não conseguia voltar. Ele foi dar aula numa fazenda, era uma empresa grande, e o curso era na fazenda, e aí o curso terminou, e aí os caras começaram a criar dificuldade para levar ele para a cidade. Nossa, foi um Deus nos acuda, assim. Nossa. E aí foi a última vez que a gente deixou isso sob a responsabilidade da empresa, né? Ah, deslocamento e hospedagem deixa por nossa conta. Ah, então tudo bem, coitado. Deixa a pessoa lá. Isso foi muito complicado, né? É, Eu acho que foi o maior, assim, que a gente teve com o professor, assim, que eu me lembro, né? Ô, Paulo, os caras não querem me levar embora, cara. Eu tô aqui a 60 quilômetros da cidade. Porque o cara só falou que vai me levar depois da festa. Falei, meu Deus, e agora? nossa senhora. Pede um táxi, eu pedi um táxi pra quem? É, Dificuldade. na época não tinha essa facilidade, né? De chamar Uber, essas coisas. O Marcelo sempre conta também dele na Avenida Rio Branco, lá com a mochila nas costas, o projetor debaixo do braço, né? Embaixo do braço, que Dando não aula. tinha, levou no avião, projetor. Essas histórias aí do início da IDTI, né? Que Ah, tô falando de boa história. 2014, 2014, né? Já tinha um pouquinho de tempo já, mas ainda não era a IDTI do jeito que é hoje, assim, né? Mas É, quem vê que hoje é, acho que é muito fácil, né? Nossa, cara, é, tinha uma coisa que me deixava possuído, cara. Quando um cara na sala de aula perguntava assim, pô, o que vocês ficam fazendo aqui durante o dia? não, mas aí era de boa. Agora, você trabalha ou só dá aula? Nossa, essa pergunta clássica, né, do Essa é a professor, pergunta né? clássica. Pergunta clássica, assim, trabalho só da aula, né? Nossa, uma vez perguntaram pra mim, eu olhei assim, não entendi nada, né? Eu falei, meu, que pergunta que é essa, né? Agora eu tô nessa de perguntar se você trabalha ou só cuida da sua filha, porque, nossa, o pessoal não sabe o trabalho que dá cuidar de nossa, gente. Jornada dupla, né, Uma Maíra? jornada que não é fácil, viu? A primeira babá que eu contei que deu errado, nossa, ela avisava no dia que, nossa, não vou poder ir, assim. A Lívia tinha o quê? 6 meses. E eu tinha reunião com o cliente. O que eu fazia? Ligava na TV, punha ela no tapetinho dela, tadinha, e ficava rezando para ela não chorar. Eu falei, meu Deus, e não dava até dor de barriga. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui na reunião, ela não pode chorar, mas Nossa, assim, criança. tem esses sufocos também de estar em casa. De babá, acho que ela achava que eu não trabalhava também, né? Que eu ficava aqui Ah, enrolando, porque se ela avisava no dia que ela não ia poder vir, né? Ai, acordei gripada, não vou trabalhar hoje. Com quem que eu vou deixar a menina para trabalhar, né? é complicado, né? Tinha esses perrengues. Tem que arrumar alguém que te ajude bastante, porque Fiável, né? Você falou, acho que não trabalhava, né? Vou falar da minha esposa. Minha esposa, não sei se ela acha que não trabalhava, mas acho que a flexibilidade é muito grande, né? Às vezes eu tava aqui, ela falou assim: você não quer levar o lixo lá agora? Eu falei, não, agora não, não posso. fica dando Eu tô trabalho, né? trabalhando, né? Ah, eu preciso ir no mercado. Eu falei, depois, eu tô É, trabalhando, né? Eu tô sentado aqui, parece que eu tô em casa, mas tô trabalhando, né? Pra isso eu tive sorte, cara, porque a Priscila trabalha de home office há muito tempo. Não faço, não consigo nem. Não, faz muito tempo. Um dia por semana ela vai para São Paulo. Então, eu que atrapalho ela às vezes, né? Eu falo que isso aqui não é o meu escritório, o quarto para trabalhar, isso aqui é o meu cativeiro. Porque às vezes eu abro a porta ali e falo, "Ih, já dá pra, Já posso sair. já posso é, sair já." É, minha esposa trabalha no hospital, né? Ela nunca viu esse viu mundo home isso, né? office e não tem como, né? Não tem como mudar, né? Então, no começo foi. Hoje não, né? Hoje tá de boa, mas no começo era muito assim, né? Você tá indo pra fazer alguma coisa, né? Precisa ir lá no mercado. Eu falei, não dá, É. não dá. É, mas bacana, né? Mas bacana a nossa vida de home office aí. Bom, é isso então. Maíra, obrigado por compartilhar um pouquinho das suas experiências, dificuldades, facilidades no home office, né? Então, acho que é bacana. Obrigada a você. Como sempre, estão me lembrando aqui de falar do QR Code. Eu vou deixar com o meu amigo Paulo falar do QR Code, que ele tá mais por dentro. QR, Vamos lá. QR Code na tela.
Mira seu celular aí, entra no nosso site, vai para o blog, conhece lá o produto, nosso produto de assinatura, né, o EDT Go Black. A gente agora também tem uma estrutura voltada para a empresa, com um plano de assinatura voltado para a empresa, um negócio bastante interessante também. É outra coisa do tipo, só não assina se não entender, né? Porque é uma coisa fantástica. Acompanha a gente aí. Se tiver QR alguma Code, dúvida, a gente está à disposição. no QR Code da tela tem uma condição super especial só para quem está assistindo aqui essa live, né? Para nossa assinatura também. Né? Passa Bom, lá onde o Paulo falou, pega o seu desconto especial também aí para ser assinante aí do DT Go Black. Né? Só essa condição aqui para quem está na live. Paulo, obrigado pela participação. Nosso co-host, Paulo, né, está sempre aqui com a gente. Então, a gente... Maíra, obrigada, gente. obrigado. Foi um papo super legal. Espero que esse home office continue até a Lívia crescer aqui. Até a Lívia crescer, né? É bom, né? É bom. É bom, você vai aproveitar bastante, né, o O desenvolvimento movimento e poder dela. trabalhar junto, né? Isso é um privilégio, né? Dos pais, a gente está sempre presente, né? Mesmo que do ladinho aqui, não tá toda hora junto, mas está sempre presente. Eu acho que é muito importante, né? Principalmente com essas tecnologias evoluindo tanto, né? A gente tem menos tempo cada vez mais para as pessoas, né? E o que ela mais exige agora é atenção mesmo, tempo. Então é um privilégio muito grande dessa mudança assim, de cultura para pais, para poderem conviver com os filhos. Legal. Bacana. Então, para terminar, do jeito que a gente começou aqui, que você falou, né? Que você escolheu fazer isso durante a pandemia, então você deu super certo aí, né? Escolheu o momento certo, né? Vai aproveitar, tá em casa, no home office, né? Foi uma escolha super acertada aí, né, Maíra? Sim, não sou eu, tem várias amigas minhas que também escolheram isso e tá dando super certo. Vocês viram que cresceu muito, né, a taxa de natalidade aí na pandemia. É, Que teve de criança. Não, mas tinha amigas minhas que são trabalhando em São Paulo, saindo 10, 11 horas da noite, nunca podia nem imaginar uma ser mãe, né? Então, foi uma mudança bem legal, assim. E os bacana. filhos do home office. Os filhos do home Os filhos do office. home office. Obrigado mais uma vez, Maíra. Espero que volte em breve para a gente conversar mais um pouquinho aí sobre qualquer outros assuntos. Né? Eu e o Paulo estaremos aqui na semana que vem, né, Paulo? É isso aí. Isso aí. Estaremos na semana que vem, então, para mais um episódio do DTI Cast. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Valeu, um gente. abraço aí, Até gente. mais. Tchau, tchau.